Você já teve aquele sentimento de que você foi uma criança ou uma adolescente prodígio com muitas expectativas sobre si e que daí de repente você cresceu e você fala, nossa, cadê aquela criança prodígio? Eu tenho um pouco desse sentimento quando a gente fala de leitura. Desde que eu aprendi a ler, eu sempre amei ler. Desde os meus 6 anos, eu sempre tive pilhas de livros em casa. Quando eu era adolescente, eu sempre tinha um livro na bolsa. Eu era aquela adolescente que ia pra qualquer lugar com um livro na bolsa. E aí eu virei uma adulta. E eu passei anos da minha vida sem conseguir finalizar um livro. E eu falei, gente, o que aconteceu? Não é normal, algo precisa ser feito a respeito disso. E aí eu tava pensando nisso um tempo atrás, decidi tomar uma atitude relacionada a isso e estou tentando me reconectar com o hábito da leitura desde o final do ano passado. E aí, como eu tô imersa nessa jornada de voltar a ler, eu queria vir conversar um pouquinho com vocês sobre livros. Mas antes de falar disso, caso você ainda não me conheça, deixa eu me apresentar. Eu sou Ivana Santana, mas você pode me chamar de Ive, pra gente ficar mais íntimas. Eu sou jornalista, redatora publicitária e criadora do projeto A Mulher que Fala Demais, um espaço no qual eu posto conteúdos de comunicação lá no Instagram, TikTok, Medium e YouTube. E aqui neste podcast eu decidi trazer algumas reflexões sobre as coisas da vida. Faz de conta que a gente é amiga, e eu sou aquela que manda áudio longo no WhatsApp, filosofando sobre os temas do cotidiano que eu acho que valem a reflexão. E hoje, no meu áudio longo, eu vou falar sobre livros e sobre leitura. E eu já vou começar me dando os parabéns, porque assim, nós passamos por um período de pandemia aí, né? Entre 2020 ali 2022, que foi mais o auge, né, da pandemia. E antes disso, né, eu tava num período de faculdade e tudo mais. Basicamente, o período da pandemia foi um grande divisor de águas na minha vida. Por quê? Porque começou a pandemia, eu comecei a namorar, eu saí de casa, eu tinha terminado a faculdade, eu mudei de emprego. Então, assim, em questão de poucos meses, tudo mudou na minha vida e no planeta, né? Porque, de repente, a pandemia e a gente não podia sair de casa, enfim. Foi um período, e eu sou uma pessoa que sai muito de casa, né? Pra barzinhos, essas coisas, então foi um período bem difícil pra mim, porque eu realmente cumpri a quarentena, eu só saí pra um bar depois que eu tomei a vacina, né, enfim. E aí, esse período de turbulência na minha vida afetou muitas coisas, e uma delas, né, que nos interessa neste podcast hoje, foi a leitura. Como eu disse para vocês no começo desse podcast, eu era uma criança e uma adolescente que lia muito. Eu amava ler de tudo, desde livros adolescentes, tipo, li todos os Harry Potter, li Jogos Vorazes, todas essas sagas teens, mas eu também gostava de ler outras coisas, livros mais complexos ou até livros técnicos, livros reportagem. Sempre gostei muito de ler livro reportagem. Eu venho do jornalismo, né, eu sou jornalista, mas mesmo antes de eu ir para a faculdade eu gostava muito de ler esse tipo de coisa, histórias reais, livros de terror. Sempre gostei muito, por exemplo, de Edgar Allan Poe. Eu sempre li uma gama bem ampla de livros. E aí, um tempo atrás, né, uns 4, 5 anos atrás aí na minha vida, tantas mudanças acontecendo, e eu fui deixando a leitura de lado. E eu cheguei a ficar, eu acho que 2 ou 3 anos da minha vida sem conseguir terminar de ler um livro. E aí eu voltei a ler e era coisa de tipo, no ano eu lia um livro ou 2 livros. Se eu lia 3 livros em um ano, nesses últimos anos aí da minha vida, nossa, foi o ano do sucesso. E pra mim, eu não tô falando que isso tenha que ser uma régua pra todo mundo, tá? Mas pra mim, ler coisas de 2 ou 3 livros por ano era muito pouco, porque eu estava acostumada a ler muito mais, a ter esse hábito de leitura, e eu me desconectei desse hábito de leitura. E aí, por que eu falei que eu quero começar me parabenizando? Porque neste momento eu finalizei o 6º livro do ano, eu estou lendo o 7º livro do ano. Neste momento, não neste momento que eu tô gravando, né? Mas nesse período da minha vida aqui, ó. Estou gravando hoje, dia 14 de outubro. Meu gato tá miando, gente. Ele não tá sendo maltratado, ele só quer atenção. Porque eu começo a falar aqui na frente do computador e ele sabe que eu tô em reunião trabalhando. Ele fica, para de trabalhar, me dê atenção. Mas enfim, eu estou lendo meu 7º livro esse ano, gente. Palmas pra mim. Palmas pra mim de verdade, porque isso tá sendo uma vitória, uma conquista muito grande pra mim, assim, pra Ivana da vida adulta.
Eu acho que desde a época da adolescência eu não conseguia ter essa média, né, essa marca de livros e de leitura. E aí eu tenho feito algumas coisas nesse sentido, né, não foi do nada. Um dia eu acordei desse dia que eu e consegui, né, ler um monte de livro. Houve um grande processo aí. Um deles é a terapia. Beijo, Ângela, psicóloga maravilhosa. Todo episódio eu vou falar, façam terapia. Porque sim, até nisso a terapia ajuda. A questão da gente reorganizar prioridades, desejos, vontades, enfim. Então a terapia teve um papel nisso, né? Teve sua influência nesse meu processo de voltar a ler. Mas não só isso. Eu acho que o passo mais importante que eu tomei para voltar a ler foi entrar no clube do livro. Eu entrei num clube do livro da Gabriela Prioli e do Leandro Carnal esse ano. Foi uma coisa que eu até fiquei me debatendo, porque quando eles abriram as inscrições, eu acho que em abril, por ali, eu tava ferrada de grana. Eu não tinha dinheiro. E para entrar no clube, né, você paga um valor e tal, que para mim na época não era tão barato, eu não tinha aquele valor. Mas eu falei, quer saber? Eu vou parcelar em 12 sem juros e dar um jeito de pagar, porque eu sinto que isso vai ser importante, vai ser bom para mim. E foi uma das melhores decisões que eu tomei. Porque assim, como que funciona, né? Não tô fazendo jabá porque não sou patrocinada, mas tô fazendo de certa forma um jabá, por quê? Porque o clube do livro é muito bom. Então assim, é um jabá que não é patrocinado, mas é uma indicação sincera aqui de coração. Inclusive, beijo Gabriela Prioli e Leandro Carnal, caso vocês escutem esse podcast. Adoro vocês, adoro o clube do livro. Tem mudado a minha vida. Como que funciona, né, o clube do livro deles? Existem diversos clubes do livro por aí, ou leituras conjuntas, que eu também indico muito. A Bruna Martioli, que é uma grande inspiração para mim, que é uma professora de literatura, abre volta e meia leituras conjuntas. Ela fez esse ano um do ensaio sobre a cegueira, agora tá fazendo de Capitães da Areia. E qual que é a ideia, né, dessas leituras conjuntas? Eu vou trazer a minha experiência com o clube do livro da Gabriela Prioli e do Leandro Carnal, mas no geral essas leituras conjuntas funcionam mais ou menos de forma parecida. Qual que é a ideia? A gente ter um cronograma, né, ler determinado livro durante um período, nesse caso durante o mês, cada mês a gente tem um livro proposto pra gente ler, e aí no clube do livro da Gabriela Prioli e do Leandro Carnal, no final do mês, durante o mês eles vão fazendo algumas postagens em um grupo exclusivo do Instagram, para membros do clube, sobre o autor, sobre o contexto da obra, enfim, que vão enriquecendo a nossa leitura. E aí no final da leitura, né, no final de cada mês, a gente tem uma aula com eles, uma aula gravada e uma live, na qual a gente pode mandar perguntas e tudo mais, e aí a gente debate sobre esses livros. E eu gostei muito da proposta do Clube do Livro, da Gabriela Prioli e do Leandro Carnal, pelas leituras, porque a lista de livros, né, é pública, eles divulgam previamente. E aí, os livros são livros que provavelmente eu jamais pegaria para ler de forma tipo, vou na livraria e vou escolher esse livro. Eu acho que a maioria desses livros são livros que eu não escolheria. Então, esse ano eu comecei o ano terminando de ler A Lacuna de Autoridade, já mencionei esse livro várias vezes, que não é do Clube do Livro, mas tem prefácio da Gabriela Prioli, eu conheci através dela, né? E O Circo da Meia-Noite, que eram livros que eu tava lendo desde o ano passado e terminei esse ano. Então eles não contam porque eu já tava lendo, né? E eu só terminei esse ano aí lá pro começo do ano. Aí do Clube do Livro, eu li em abril, maio ali, o livro As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. Gente, que livro incrível! Ele é um livro que foi escrito na época da ditadura militar brasileira, e escrito, publicado, e a história também se passa nessa época. Ele é um livro incrível, um livro difícil, porque ele é escrito em fluxo de consciência, então não é um livro que fala assim, então a Ana disse, : nossa, eu tranquei a minha aula, fecha aspas. Não, não é assim. Tipo, as narradoras, que são as meninas, né, que são as protagonistas do livro, elas narram o livro, mas meio que muda de uma para outra e você nem percebeu. Então você tem que entender como cada uma fala para entender quando cada uma tá narrando. E é um livro que ele tem um contexto muito interessante, porque ele foi um livro que passou, né, na época da ditadura, porque tinha uma censura muito grande de livros, e ele passou justamente porque ele é um livro meio difícil de ser entendido. Ele chama As Meninas, e aí os censores da época da ditadura falaram, livro de menininha, deixa passar. Mas, nesse livro, ele descreve uma sessão de tortura da época da ditadura. Ele tem fortes críticas à ditadura. E ele foi um livro liberado pelos ditadores na época da ditadura, porque eles falaram, livro de mulherzinha, não dá nada não. Então ele é um livro super interessante, com uma história muito rica, e que eu provavelmente nunca teria pegado numa prateleira para ler. Então eu gostei muito de
Já comecei a minha experiência no Clube do Livro de forma muito legal. O segundo livro que eu li no Clube do Livro esse ano virou um dos meus livros preferidos da minha vida inteira. Meu Deus, que livro incrível, que livro que mudou paradigmas e me fez pensar, e me deixou mal e me deixou bem. É um livro chamado A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Escrito ali também, se eu não me engano, nos anos 80, ali, mais ou menos por esse período. Ó o gato miando. Você gostou do livro também, meu amor? Você quer ler com a mamãe? Ele gostou do livro também. Ele não leu, mas enquanto eu lia, ele esteve sentado no meu colo por longos períodos. Então ele deve ter absorvido alguma coisa. Ele e o gato, né? Mas enfim, o Milan Kundera é um livro muito clássico. Ele fala sobre a Primavera de Praga, que foram algumas questões ali políticas que aconteceram mais ou menos quando a gente estava tendo a ditadura militar aqui. Isso estava acontecendo lá na Europa, né? Primavera de Praga, enfim, que a ditadura do Brasil foi uma ditadura de direita. A ditadura da Primavera de Praga foi uma ditadura comunista, então de esquerda, né? E o Clube do Livro é até pensado pra gente ir fazendo esses paralelos entre os livros, né? Enfim, só que a Insustentável Leveza do Ser, apesar de ter esse plano de fundo político aí, de ditadura, de revolução e tudo mais, a Primavera de Praga foi uma revolução feita principalmente por estudantes, universitários e tudo mais, lá em Praga, né, na Europa. Mas apesar disso, o próprio nome do livro, A Insustentável Leveza do Ser, resume muito bem sobre o que o livro fala. Ele fala sobre como a leveza de um ser, da pessoa, é insustentável. E ele trata dessa busca dos personagens por essa leveza, ou não, sabe? E nossa, que livro incrível! Ele tem quebras da quarta parede, do nada o autor começa a falar sobre como foi o processo dele de criar personagem, e ele provoca reflexões, e ele traz conceitos filosóficos, e fora a história em si do livro, que é muito interessante, virou um dos meus livros preferidos, porque ele me provocou tantas reflexões filosóficas, sociais e emocionais, que virou assim, nossa, que livro incrível. E eu tô muito feliz por eu ter lido ele, porque é outro que eu jamais teria pegado pra ler numa prateleira. O terceiro livro que eu li esse ano lá no Clube do Livro é um que eu acho que talvez esse eu teria pegado um dia numa prateleira de uma livraria pra ler, mas foi muito rico ler nesse momento e ler com todo esse auxílio do clube, né? Com todo esse amparo, enfim. Que é um livro chamado Fora de Série, em português, né? Em inglês ele se chama Outliers, do Malcolm Gladwell. O gato deve ter gostado desse também, ó como ele mia. Esse livro fala, ele estuda, né? Na capa dele tá escrito: descubra porque algumas pessoas têm sucesso e outras não. Ele não é um livro de literatura, mas é um livro que o Malcolm Gladwell estudou sobre diversos vieses. Por que algumas pessoas têm sucesso e outras não? Inclusive, por que algumas pessoas de QI alto não conseguem ter sucesso e outras pessoas com QI baixo têm mais sucesso? Eu até mencionei um trecho desse livro, inclusive, no meu episódio sobre submissão. Fica aí a dica, li um trechinho desse livro lá. É um livro muito interessante, também abre muitos debates, perspectivas, enfim. Ele analisa diversos casos de Beatles, a cara da Microsoft, a Bill Gates, sabe? Enfim, muito legal, traz reflexões muito interessantes, fiquei muito feliz de ler esse livro, foi muito bom. E o livro 4 que a gente leu esse ano, gente, também virou um dos meus livros preferidos da vida. Ai, que livro incrível! Esse eu li muito rápido. Esse eu li no Kindle, não é no Kindle, né? No Leve, da Saraiva que eu tenho. Nem sei se fabrica ainda, mas eu tenho o antiguinho, que é um leitor digital tipo Kindle, só que é da Saraiva, ele chama Leve. E aí ele conta em quanto tempo eu li, né? Claro, não foi consecutivo, mas no total de tempo que eu parei para ler o livro 4, que eu não contei ainda para vocês qual é, mas no total eu li esse livro em 2 horas e 12 minutos. Eu devorei esse livro. As 2 horas não foram consecutivas, eu não sentei a bunda na cadeira e li em 2 horas. Mas eu li ele bem rápido, assim, tipo, cada dia eu lia 20 minutos no mínimo, porque ele era um livro que eu não conseguia parar de ler. Que é um livro lindo, incrível, que todo mundo devia ler, chamado A Cor Púrpura, da Alice Walker. Ai, gente, que livro lindo! Ai, que história maravilhosa, incrível, difícil, necessária. Nossa, como eu gostei desse livro. Gente, vocês não têm noção de como eu gostei desse livro. Ele é um livro muito sensível. Ele é um livro que fala sobre
Ele foi escrito nos anos 80, se eu não me engano, mas bastante livros desse período aí, né? Mas a história desse livro se passa no começo do século XX, 1900 e pouquinho ali, 1908 e 10, se eu não me engano, que a história começa. E ele trata da história de uma... Ele é focado em uma mulher negra que escreve, a Sally, que escreve cartas para Deus. Basicamente, ela sofre um episódio muito pesado de abuso sexual do padrasto dela. E aí ela escreve cartas para Deus, porque ela não tem com quem falar, a mãe dela tá muito doente. E aí ela começa a escrever cartas para Deus, porque ela não tem com quem falar. A irmã dela ensina ela a escrever, e ela começa a escrever cartas para Deus. E ele é um livro tão sensível, tão difícil. Tem um trecho desse livro lá pro final, que eu até salvei aqui para ler para vocês, porque, um pequeno spoiler, em certo momento do livro, a Sally, que é muito religiosa, né, que ela escreve cartas para Deus, o livro inteiro começa com querido Deus, e aí ela escrevendo uma carta contando alguma coisa para Deus. É uma ficção, tá? Mas usa esse recurso aí como se fossem cartas. E aí, em certo momento, ela tem uma desilusão ali com Deus, enfim, porque acontecem algumas coisas, né? E aí ela tá conversando com uma outra personagem, né, com a Shug, e aí a Sally diz assim, em determinado momento do livro, quando ela já sofreu essa grande desilusão aí, né, ela fala, ele, Deus, né, ele me deu um pai linchado, uma mãe louca, um cachorro ordinário como padrasto e uma irmã que eu na certa nunca mais vou ver. De todo jeito, eu falei, o Deus para quem eu rezo e para quem eu escrevo é homem e age igualzinho aos outros homens que eu conheço. Trapaceiro, esquecido e ordinário. Ela falou, Dona Sally, é melhor você falar baixo. Deus pode escutar você. Deixa ele escutar, eu falei. Se ele alguma vez escutasse uma pobre mulher negra, o mundo seria um lugar bem diferente, eu posso garantir. Ela falou e falou, tentando me afastar da blasfêmia, mas eu blasfemo tanto quanto eu quiser. Gente, muito, muito, muito poderoso esse livro, assim, eu me arrepiei só de ler esse trecho para vocês. Então, esse livro foi um livro que, olha, vou dizer para vocês, que me deixou impactada. Aí depois a gente leu um livro chamado Estranhos a Nós Mesmos, da Raquel, não sei como fala, acho que é Raquel Aviv. A Raquel, vou chamar de Raquel, ela é uma jornalista e ela escreve, na capa do livro está escrito Histórias de Mentes Instáveis. Então ela traz pra gente algumas histórias de pessoas que têm bipolaridade, que têm esquizofrenia, que têm, enfim, bulimia não, anorexia. Enfim, alguns transtornos alimentares. Ela traz histórias de pessoas que têm vários transtornos mentais, que tiveram vidas diversas, que moram em lugares diversos, que tiveram abordagens diversas para tratar, desde da psicologia até a psiquiatria, medicamentos ou não, e ela conta simplesmente essas histórias, inclusive uma das histórias é dela mesma, e ela promove reflexões muito interessantes sobre saúde mental. Ótimo livro. E aí, o livro mais recente que eu terminei de ler foi O Alienista, de Machado de Assis. Livro ali de 1882, se eu não me engano. 80 e alguma coisa, 82, 83, alguma coisa assim. 1800, tá, gente? Não é nem século XX, é século XIX. E é um livro incrível. Algumas pessoas dizem até que é um conto, né? Porque ele é mais curto. Na versão que eu li, na versão física que eu li, a história em si tem 60 páginas, então é super curtinha. Mas alienista, para quem não sabe, era um termo usado mais ou menos para definir ali um psicólogo, quando esse termo não era cunhado ainda, né? Eram pessoas que estudavam os loucos, digamos assim, né? O termo usado na época. E aí o livro do alienista propõe várias reflexões sobre o que são transtornos mentais, sobre a ciência, né? Enfim, e foi um livro também muito interessante de ser lido. E o livro que eu tô lendo agora, comecei recentemente, se chama A Próxima Onda e o Maior Dilema do... Não, o livro se chama Inteligência Artificial, Poder e o Maior Dilema do Século XXI. A Próxima Onda. Que é do Mustafa Suleiman e Mikhail Bhaskar. Não sei se eu falei certo. Mas é um livro sobre inteligência artificial, escrito por um dos fundadores de uma das maiores empresas de inteligência artificial do planeta. Ó, o gato deve estar gostando desse livro aí também. Tô bem no comecinho ainda, mas ele promove, já tô vendo que ele vai promover umas reflexões bem doidas que vão estourar minha cabeça, então estou vendo. Mas aí eu quero voltar um pouquinho no que eu falei do alienista, porque
tem uma questão que me acendeu enquanto eu li esse livro, que é bem interessante, né? Que a gente é obrigado a ler, né? Em muitos momentos da nossa vida. Por exemplo, se você vai prestar vestibular, existem leituras obrigatórias ou indicadas para você fazer vestibular. O Alienista, inclusive, é um livro muitas vezes pedido para vestibular. Na versão que eu comprei, ele tem até questões de vestibular comentadas no final. E aí, muitas vezes, quando a gente vai ler clássicos, por exemplo, ou livros em geral, a gente traz esse peso, né, da leitura, de ai, eu tenho que ler, ai, livro clássico é chato. Ó, o gato acha livro clássico chato também. Ele está muito falante, gente. Eu não sei se está saindo aqui no áudio, mas ele está bem falante hoje. Ele está conversando aqui com a gente. Ele quer também dar opinião. E eu acho que a gente precisa começar a olhar os livros agora que a gente tá aqui, gente. A gente tá nessa fase, a gente tá na casa dos 30 anos, gente. Eu vou fazer 29 daqui 2 meses. Então, a gente tá nessa fase que a gente não precisa ler por obrigação. A gente precisa começar a ler, inclusive os clássicos, por prazer. E aí você vai falar, mas dá trabalho? Dá. Eu li Lígia Fagundes Telles, que também é considerado aí um clássico, né, brasileiro. E foi difícil, porque ela escreve em fluxo de consciência e era muito difícil de entender a consciência da coisa, né? Não era um livro, como eu disse, que falava, e fulana disse, 2 pontos. Não, era um livro que era só escrito. Quando a gente fala de Machado de Assis, a linguagem, as palavras são muito diferentes, tem que ler com um dicionário do lado. Quando a gente fala, por exemplo, em Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, que é uma obra incrível também, premiada, é um livro muito difícil de ser lido pela forma como ele é escrito, mas eu acho que a gente tá num momento da vida, eu tô nesse momento e eu acho que tem mais gente nesse momento da vida, nós mulheres na casa dos 30 anos, sabe, 20 e poucos, 30 anos, que a gente não precisa ler por obrigação. Claro, se de repente você tá fazendo uma pós-graduação ou até uma faculdade, ok, você vai ter leituras obrigatórias. Mas, fora isso, a gente pode se dar o luxo de ler por prazer e de se desafiar por prazer. É gostoso se desafiar. É muito gostoso quando você começa a ler um livro e você fala, meu Deus, que livro difícil. E quando você termina, você fala, caramba, eu consegui. Você aumentou o seu repertório. Você sabe ler mais, você sabe ler melhor. Isso muda a sua visão de mundo. Isso amplia o seu repertório e te faz ter mais persuasão a se comunicar melhor. Gente, ler é uma coisa incrível, é uma coisa fantástica. Então a gente tem que começar a tirar esses estigmas aí de ai, ler é chato, ai, ler clássico é chato. E uma coisa que pode ajudar, que o Clube do Livro tem feito isso por mim, mas mesmo em outras leituras que forem fora do Clube do Livro, eu quero pegar o hábito de fazer mais vezes isso, é pesquisar. Pesquisa o contexto, quando aquela obra foi escrita, por quem aquela obra foi escrita, quem é o autor ou a autora daquele livro. Por exemplo, o livro As Meninas se tornou muito mais interessante para mim para eu saber o contexto no qual ele foi escrito, o contexto no qual ele foi liberado e não censurado. Cara, a obra se torna muito mais intensa quando a gente entende o contexto, entende quem é o autor, de onde ele vem. O livro A Cor Púrpura, entender quem é a Alice Walker, a autora, e por que ela escreveu, e de onde ela vem, e o que ela faz, inclusive é viva até hoje, está com 80 e poucos anos e ainda publicando coisas no seu site. Conhecer quem está por trás das obras também deixa as obras tão mais interessantes, tão mais gostosinhas, gente. Ai, é uma delícia, eu amo. E aí, queria fazer uma menção especial aqui também ao Clube de Escrita, tá? Não o Clube do Livro, é um outro clube, eu tô em muitos clubes. Ao Clube de Escrita do Sesc Sorocaba, que também me ajudou a me reaproximar da leitura. O Clube de Escrita é um clube gratuito, com encontro mensal gratuito lá no Sesc Sorocaba, toda a última quarta-feira do mês, às 7 horas da noite. É um espaço no qual a gente conversa, às vezes tem uma oficina, um workshop, às vezes a gente só debate algum tema ou vários temas relacionados mais à escrita, e não é um clube só para escritores publicados. Eu mesma não sou uma escritora publicada, estou no processo de ser, fica aí esse spoiler. Mas ainda não tenho um livro meu publicado, né? Mas eu sempre gostei de escrever, eu sempre escrevi umas poesias, umas crônicas, enfim. Agora eu tô escrevendo um livro. Ai, gente, eu tô escrevendo um livro-reportagem. Vocês vão ler meu livro? Eu espero que vocês leiam meu livro. Depois eu conto mais detalhes, fica aí no ar. Mas é uma história de família envolvendo o Carandiru, assassinato. Gente, muitas fofocas. Fica aí pra vocês o gostinho. E aí, estar no Clube de Escrita também tem me incentivado a ler.
Porque para você ser um bom escritor, você precisa ser um bom leitor, né? É o mesmo princípio de, para ser um bom comunicador, para falar bem, você precisa saber escutar. Então, para escrever bem, você precisa saber ler. Então, fica aí uma menção especial ao Clube do Livro. Um abraço para a Fabi e para todas as pessoas aí do clube, que eu também comecei a frequentar esse ano e que também tem me ajudado muito nesse processo de me reconectar com livros em geral. E aí, para terminar, eu quero trazer algumas reflexões não tão bonitas e legais sobre livros em geral, né? Sobre esse mercado dos livros. E eu vou trazer essa reflexão com dados de um livro, com dados do livro A Lacuna de Autoridade, que eu já falei desse livro 712 vezes aqui no meu canal, na minha página do Instagram, mas eu vou falar dele de novo, por quê? Ele tem um capítulo que ele fala justamente sobre livros. Esse livro não é sobre livros, né? Ele fala sobre por que as mulheres não são levadas tão a sério quanto os homens e como mudar esse cenário. E ele tem um trecho que ele fala sobre livros, sobre escritoras mulheres. E aí tem um trecho que ele diz assim, na página 148 da minha versão. A romancista Camila Shemzi participou de vários júris de premiações. Aí uma abre aspas. O painel é composto de jurados homens e mulheres, ela me contou. E as juradas apresentam livros de homens e mulheres que acham que deveriam ser pré-selecionados. Enquanto isso, os jurados homens apresentam, em sua grande maioria, livros escritos por outros homens. E aí há um debate sobre isso, uma discussão, enfim, né, que é muito longo para trazer aqui. Mas aí tem um outro trecho que eu queria ler logo na página seguinte, na página 149. A autora traz. Para ter uma visão mais clara e mais ampla da extensão em que os homens estavam deixando de ler livros escritos por mulheres, pedi a Nielsen Book Research, os gurus do mercado livreiro, que revelasse definitivamente quem exatamente estava lendo o quê. Eu queria saber não só se as autoras eram consideradas menos respeitáveis do que os homens, talvez por serem julgadas por 2 pesos e 2 medidas, mas se elas de fato estavam sendo lidas. Os resultados reforçaram minha suspeita de que era inversamente proporcional à probabilidade de que os homens sequer abrissem um livro escrito por uma mulher. No geral, olhando para os títulos mais vendidos de ficção e não ficção do Reino Unido, as mulheres leem um pouco mais do que os homens. Os leitores foram 54% mulheres e 46% homens. Quase equilibrado aí, né? Mas um pouquinho mais de mulher. Aí o livro continua. Você ficou triste, gato? Eu fiquei triste também, o gato miou. Ele ficou triste que vocês não estão lendo mulher. Aí o livro continua. No entanto, na análise por autor, os resultados são drasticamente diferentes. Para as 10 autoras mais vendidas do gênero feminino, que incluem Jane Austen e Margaret Atwood, bem como Danielle Steele e Jojo Moyes, apenas 19% dos leitores são homens e 81% são mulheres. Já para os 10 autores mais vendidos do gênero masculino, que incluem Charles Dickens e J.R.R. Tolkien, bem como Lee Child e Stephen King, a divisão é muito mais equilibrada. 55% são homens e 45% são mulheres. Em outras palavras, as mulheres estão abertas a ler livros escritos por homens, mas um número muito menor de homens está disposto a ler livros escritos por mulheres. E aí lá na página 156, algumas páginas depois, tem um trecho que diz assim: a autora Lauren Groff ajudou a reparar esse desequilíbrio quando deu uma entrevista para a coluna By the Book em maio de 2018, recomendando apenas autoras do gênero feminino. Ela encerrou perguntando: quando os escritores homens citam livros que adoram ou que os influenciam, como fazem nesta coluna semana após semana, porque quase sempre parece que eles só leram 1 ou 2 mulheres em toda a vida. Não pode ser porque os homens sejam escritores inerentemente melhores do que as mulheres. E não é porque os escritores homens são pessoas más. Sabemos que eles não são. Na verdade, nós os adoramos. Nós os adoramos porque lemos o que eles escrevem. Algo invisível e pernicioso parece estar impedindo até os bons literatos de escolher livros com o nome de uma mulher na lombada, ou de se lembrar de livros escritos por mulheres quando listam suas influências. Fico me perguntando o que exatamente seria esse algo invisível e pernicioso. Alguns homens têm esse ponto cego quando se trata de se abrir às opiniões das mulheres, admirar suas obras e lhes conceder autoridade literária.
O problema é que isso tem consequências na vida real. Além de não serem levadas tão a sério quanto os homens, as escritoras são forçadas a aceitar ganhar menos, porque poucos homens leem seus livros e, portanto, elas são menos valorizadas pelas editoras. A socióloga Dana Beth Weinberg e o matemático Adam Kapelner, do Queen's College da Universidade da cidade de Nova York, analisaram 2 milhões de títulos publicados na América do Norte entre 2002 e 2012. Eles descobriram que, em média, os livros escritos por mulheres eram vendidos a preços 45% mais baixos do que os escritos por homens. Além disso, o problema também tem consequência para todos nós. As vozes das mulheres não estão sendo ouvidas. Elas constituem mais da metade da nossa cultura. Se metade dos adultos da nossa cultura não tem voz, metade da experiência do mundo está sendo negligenciada. Deixamos de aprender com ela e de usá-la para melhorar. A humanidade é apenas a metade do que poderia ser. E, gente, isso me pega tanto, sabe? De tantas formas, porque eu fico pensando, quando eu publicar o meu livro, quantas pessoas vão deixar de ler o meu livro só porque vai ter um nome feminino ali na capa, sabe? É uma coisa que pega, gente, dói. Se você é mulher, você vai entender. Se você é um homem, por favor, leia mulheres. Talvez você não entenda, mas o que eu tenho pra te pedir é leia mulheres. Porque se a gente olha o mundo sob o ponto de vista masculino, se a gente consome obras criadas apenas por homens, a gente tá silenciando parte, né? Como diz aqui nesse trecho, a gente tá silenciando parte da população. Porque a gente considera que livros escritos por mulheres são para mulheres e livros escritos por homens são universais. Por quê? Homem não pode escrever sobre romance, mulher também? Por que uma mulher que está escrevendo sobre um romance romântico, né, digamos, é para mulher? Por que um homem não pode ler um romance sob o ponto de vista feminino? Essa questão de ponto de vista é muito importante. Quando a gente lê, o que a gente está fazendo? A gente está absorvendo outros pontos de vista. Então, eu quero terminar esse podcast sobre livros com um apelo. Leiam mulheres, leiam mais, leiam melhor, leiam meu livro quando eu publicar, quem sabe ano que vem aí. Depois eu conto mais detalhes pra vocês. E é isso. Hoje eu fico por aqui. Muito obrigada a você que escutou esse podcast até aqui. Agora termina de ouvir esse podcast, vai me seguir nas redes sociais, Instagram, TikTok, Medium, YouTube, @amulherquefala_demais e vai ler mulheres, principalmente, mas vai ler no geral, porque ler é gostoso demais. Um abraço, gente, até a próxima. Tchau!